Você tem conexão com seu cliente? Você tem amizade? Você tem intimidade com seu cliente? Tá, e isso realmente importa? Sim, é importante sim, porque você tendo essa conexão, você cria uma autoconfiança entre você e o cliente. Você, de uma certa maneira, você consegue passar tanta confiança para ele que tudo que envolve o pet e o banho e tosa deixa ele tão firme, tão seguro de tudo, que ele jamais vai pensar em deixar você, o teu estabelecimento, o teu serviço. Porque para ele, só você tem essa autoridade. E essa autoridade chega ao ponto tal que ele jamais pensa em trocar você por qualquer um outro tipo de prestador de serviço que seja o banho e tosa. Tá, daí você vai me perguntar, mas Amaury, realmente é necessário ter essa conexão com o cliente? Sim, claro que é. Se você não pensar dessa maneira, você vai estar trabalhando, você vai estar agindo como a maioria dos comerciantes, como a maioria das pessoas que tem banho e tosa. E é muito diferente. É diferente você atender, que é uma obrigação tua, claro, você atender o cliente, ele chegou até você, ele chegou no teu estabelecimento, você tem que atendê-lo bem, mas essa conexão que eu digo é diferente, aí é que está o diferencial, aí que vai fazer você ser uma pessoa, ser um profissional diferenciado, porque essa conexão, ela tem que chegar ao ponto de você ter uma amizade com o cliente, de você ter uma intimidade com o cliente, de você saber ouvir o cliente, de você entender perfeitamente o cliente quando ele chegar no teu banho e tosa, você até perceber que ele está de mau humor por outro motivo, mas você tem essa conexão tão grande que você já sabe o serviço que é para ser feito no cachorrinho dele, devido a essa conexão. Então essa conexão é que vai fazer você diferente e é que vai fazer com que o cliente sinta bem no teu estabelecimento. Ele sinta bem com o teu atendimento. Então essa conexão é tão importante e faz a diferença, porque pode chegar ao ponto de você chegar a atender um cliente com essa conexão, você não precisa nem falar com ele. Você pode ir na casa dele, pegar o cachorro, fazer o serviço, ou ele vai mandar um funcionário trazer o cachorrinho dele para fazer o serviço, mas você tem uma conexão tão grande com ele que você entende perfeitamente o que ele quer, o que ele precisa, o que ele gostaria de ser feito. Às vezes você pode até fazer um tipo de serviço ali no cachorrinho dele, mas está tudo bem, que ele vai aceitar, que ele precisava, que ele nem chegou a comentar com você. Então essa conexão é que faz a diferença, não simplesmente atender como todo mundo atende. Ah, seu João, você quer que faça o quê? Fiz o serviço? Não. Você tem que ter essa ligação, você tem que sentir realmente a dor, a chegar ao ponto de ter essa amizade com o cliente, sabe? Você precisa ter uma intimidade com o cliente. É aí que você vai começar a se tornar e despontar para um diferencial. Então eu te falo tudo isso para você fazer, para você trabalhar dessa maneira, porque cliente, pessoas que vão entrar no teu estabelecimento, no teu banho e tosa, você vai ter. Mas eu estou dizendo um cliente de qualidade, um cliente fiel, um cliente permanente, um cliente que você vai poder contar com ele. Eu digo no sentido financeiro do teu estabelecimento, você vai saber, você tem quase que a certeza total de que ele sempre vai estar ali, permanecer com você, é um cliente semanal, é um cliente de pacote. Então essa conexão é que vai fazer gerar tudo isso. Imagina você, a conexão ela tem que ser assim tão forte e tão bem feita e tão bem ligada, é como até minha esposa deu um exemplo, se você vai colar 2 canos d'água, e a água você sabe que ela passa por qualquer lugar, mas se você não tiver todo o cuidado, todo o capricho de conectar aquilo de maneira para selar, para realmente não vazar nada, aí você vai perder o teu serviço se você não fizer direito. E essa conexão com o cliente é isso. Você tem que chegar ao ponto de entendê-lo perfeitamente. E essa amizade, essa intimidade envolve sim até um lado pessoal. Como eu disse, às vezes o seu cliente, até mesmo você, não está naquele dia bom, mas a conexão de vocês é tão grande que você vai saber executar e vai saber sempre agradar o cliente. Eu sei que hoje essa não é a tua realidade. Eu sei que você ainda não chegou ao ponto de ter esses clientes com essa conexão. Eu acredito que você tem poucos clientes, né?
E mesmo assim, sendo pouco, esses clientes podem te deixar a qualquer momento, por qualquer motivo. Talvez abriu um outro banho e tosa na esquina, ele ouviu dizer que o profissional lá, o rapaz que dá o banho, é bacana e trabalha bem, fez um curso com tal pessoa. Enfim, é tudo ainda muito vulnerável para você. Você ainda não tem segurança nenhuma, você ainda não tem uma programação certa nenhuma, porque está tudo incerto em relação à clientela. E tudo isso acarreta em quê? Porque são clientes, né, entre aspas, são clientes que não te dão aquela segurança, aquela firmeza para que você melhore, para que você invista. Vamos supor assim, você quer investir, você quer melhorar, você precisa até gastar em alguns setores ali, mas poxa vida, eu tenho poucos clientes. E os clientes que eu tenho, eu não sei se vão continuar comigo ou não. Então você fica inseguro, você fica naquele impasse, você nem vai nem volta, né, para não falar outra coisa aqui. Então você precisa ter essa segurança, essa certeza que só vai vir a partir dessa conexão com os clientes. Você tendo essa conexão com os clientes, você vai ter certeza, você vai ter firmeza e você vai ter a convicção de que esse cliente vai permanecer comigo. Então eu posso fazer essas melhorias porque eu sei que eles vão estar comigo e eu vou estar crescendo cada vez mais. E aí tem outra coisa. Se você investiu, né, ou pouco ou muito, ou investiu já tudo que você pensava, não, enfim, você investiu. E se você investiu, logicamente, é porque você pretende, você precisa que o teu negócio dê certo. Porque a sua família depende de você, você necessita daquilo, desse negócio que você fez, desse negócio que você montou do banho e tosa, você necessita que dê certo para você poder sobreviver. Hoje em dia, como sempre, ninguém vive sem dinheiro nesse mundo, né? Então você precisa, tem família, tem esposa, tem filho, tem a mãe, enfim, você precisa fazer com que dê certo para que você possa suprir as suas necessidades. Como todo mundo vai trabalhar de empregado ou não, você está montando o seu negócio próprio e muitas das vezes a gente tem no nosso negócio, a gente tem mais responsabilidade ainda, a gente tem mais medo ainda, a gente tem mais problemas ainda. E todos esses problemas, todos esses nossos medos, eles são resolvidos através de um bom trabalho que a gente faz. Então você vem comigo e imagina só um dia, você começa o teu dia de trabalho, você vai lá, abre o teu banho e tosa, e difícil chegar o cliente, e quando chega aquele cliente chato, que não é fácil lidar com pessoas, você sabe, até por isso eu sempre optei por trabalhar com cachorro, com animal, que é melhor do que lidar com gente. Aí chega aquele cliente chato, difícil, reclamão, não dá valor a você, não reconhece o teu esforço, o teu trabalho. Muitas vezes pode chegar uma pessoa ali reclamando, às vezes até do serviço que você fez no dia anterior, e você vai ficando nervoso, cabeça quente, cabeça cheia, você não vai conseguir atender direito, você não vai conseguir desenvolver aquele teu trabalho direito, você não vai saber lidar com todas essas coisas no dia a dia, com o teu trabalho. Aí chega em casa à noite e tem mais problema, e a esposa buzinando no teu ouvido que tá faltando isso, o gás acabou, e vem o filho, e vem a criança que tem que comprar material de escola, e tem que dar uma passeadinha para poder desestressar a criança que ficou o dia inteiro em casa. Enfim, é um monte de problema que a gente tem a partir do momento que a gente não consegue se estruturar exatamente como precisa com os clientes. Então eu espero que de alguma maneira eu estou fazendo com que você está começando a me entender o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui não é simplesmente ter cliente, aquela pessoa que passa no teu comércio uma vez ou outra, passou por uma necessidade, enfim, não. É sim um cliente fiel de qualidade, um cliente que você pode contar com ele, não só naquele momento, e sim por toda a vida. Como eu já falei, eu tenho clientes com mais de 25, 30 anos que estão comigo. Tá? Então esse é o meu objetivo, para você sanar todas essas dores que eu falei, e falei algumas só. Eu sei que você pode estar com muito mais problema, com muito mais dor de cabeça, eu sei, pelo fato de ter montado o teu banho e tosa e não estar tendo o retorno que precisava. Então o meu objetivo é esse, é fazer com que você chegue a esse ponto, com essa conexão com os clientes e poder viver melhor em todos os sentidos. É claro que hoje eu estou aqui porque eu sei, eu aprendi a conquistar, fidelizar e ter clientes de excelência. Sabe, de extrema excelência são os meus clientes. Eles chegam ao ponto de eu falar, de eu orientar, de eu sugerir, de eu executar o serviço para eles. Mas é claro que
Nem sempre foi assim, no começo principalmente eu sofri muito, mas foi com o tempo, com o aprendizado, com os anos, com a experiência que eu comecei a aprender e adquirir esse método de como conquistar os clientes realmente fiéis, realmente de excelência. Mas isso é hoje, né? Para mim chegar nesse ponto, eu sofri para mim poder me enquadrar e entender todo esse conceito. Para vocês terem ideia, com esses quase 35 anos trabalhando com cachorro e com banho tosa, eu consegui fidelizar esses clientes de excelência, que eu estou dizendo para vocês, de maneira tal que foram 2, 3 gerações que eles tiveram os cachorrinhos e continuaram comigo. Logicamente, o cachorrinho morreu. O cachorrinho ele vive aí 10, 12, 15 anos, dependendo da raça, mas morria, eles adquiriam outro, voltavam a trabalhar comigo, morria, eles adquiriam outro, voltava o serviço comigo, e esses próprios clientes também, eles tinham filho na época que eram pequenos, hoje eles cresceram, são donos de família e tem o seu petzinho, que são clientes meus também. E eu vou te contar uma história agora, uma história que aconteceu comigo, é uma das tantas que aconteceram e acontece comigo, e você preste muita atenção que isso também pode e vai acontecer com você. Não é exclusividade minha, porque sou eu, porque sou amor, não. Você pode ser exatamente e até melhor do que eu, que essa é a intenção. A gente está sempre melhorando, a gente está sempre sendo melhor do que o outro. E eu tenho uma cliente, eu digo que eu tenho porque graças a Deus ainda ela está viva, né? Eu não estou mais atendendo com banho tosa, mas a gente chegou a um ponto, a nossa conexão, a nossa amizade, intimidade, o meu conhecimento que eu tinha em relação a tudo, em relação à parte estética, em relação ao animalzinho, ao cachorro, né? Como eu disse, precisa ter conhecimentos, chegou a ponto de que quando ela estava no veterinário, que precisava, que já saía do meu conhecimento, e eu assim que dizia para ela procurar um veterinário devido àquele caso, mas lá dentro ainda do veterinário, lá dentro do consultório, ela ligava para mim e perguntava para mim se o procedimento que o veterinário fez, se a receita, se o que o veterinário prescreveu para a cachorrinha dela era o certo, se ela podia fazer ou não. Então ele sugeria, dependendo do problema, claro, quando tinha um problema de pele, que o veterinário sugeria para ela tal remédio, tal produto, tal shampoo e tantos banhos na semana, no mês. Ela nunca fez nada se eu não dissesse para ela, não, tá certo, não, pode fazer. Até porque era eu quem fazia, ela só saía de mim, vamos dizer assim, num caso desse, que realmente precisava de um profissional veterinário, até porque muitas das vezes eu atendia, muitas das vezes, muitos problemas eu resolvia, mas quando eu vi que eu não poderia mais interferir ali, que já não estava mais na minha alçada, no meu conhecimento, eu dizia a ela ir no veterinário, mas ela só fazia extremamente tudo o que o veterinário dizia, mas ela só fazia se eu desse o ok final. Falei, Dona Regina, pode dar esse remédio. Dona Regina, pode dar essa dieta. Dona Regina, pode fazer o banho com essa frequência. Pode usar esse produto. Era dessa maneira. E um outro caso, uma outra história, só para mim terminar, eu falei que ia contar uma só, mas são tantas histórias, a gente se empolga, né? Um outro cliente também chegou para mim uma vez, num pet shop que eu tinha, e esse pet shop não era meu, eu era terceirizado. O serviço de banho e tosa, e até de hotel que a gente tinha lá, era meu. Então, quando esse rapaz, esse cliente chegou lá na loja, na recepção, como era sempre, como era o que eu também exigi que fosse feito enquanto eu trabalhava ali, porque eu sempre quis atender o cliente. Eu nunca queria que o dono lá, que seria o meu patrão, em aspas, né? Eu nunca queria que ele intermediasse a conversa entre eu e o cliente. Porque como eu já expliquei em algum desses meus vídeos, o cliente fala e pede algo para o recepcionista, mas chega até você de maneira diferente. Então eu sempre falei, não, eu quero atender, eu quero receber, eu quero entregar. Então quando esse rapaz chegou lá na loja, na frente, lá na recepção, eles me chamaram para me atender, e eu já sabia como ganhar, como cativar, como atender o cliente, e eu atendi ele de uma maneira tão boa, já com expertise, já ligado em reconhecer tudo o que aquele cliente gostaria que eu falasse,
gostaria que eu fizesse, e foi exatamente isso, graças a Deus eu consegui ler e eu atendi ele de uma maneira que ele se agradou tanto, que ele também foi um cliente que permaneceu comigo mais de 20 anos. Mais de 20 anos depois, os 3 filhos dele, ele tem 3 filhos, também tiveram cachorro e se tornaram meu cliente. E depois que esse cachorrinho dele morreu, com quase 15 anos, eu cuidei desse cachorro desde filhotinho. Nunca teve problema o cachorro dele, nunca precisou de veterinário, a não ser uma vez que ele teve que castrar, aí é claro, precisava de veterinário. Mas ele ficou tão feliz e tão fiel comigo, com o meu atendimento, que ultimamente a gente conversou e ele falou para mim que ele só adquiriria outro cachorrinho, outro animal, se eu permanecesse na profissão como tosador, porque ele não confiaria, ele não deixaria o cachorrinho dele na mão de mais ninguém a não ser eu, devido ao conhecimento que eu mostrei para ele que eu tinha, tanto da parte do serviço de estética, mas como da parte do conhecimento animal, do cuidado, do bem-estar daquele bichinho que ele sentiu em mim que eu saberia e ia fazer o que eu estava prometendo. Então isso tudo você precisa conquistar. E essa conquista, é essa conexão que eu falei para você no início desse vídeo, que você precisa isso. Então eu tive esses clientes, como vários outros, então eu sabia que eu podia contar com eles ali toda semana, todo mês, com o meu todo financeiro. Foi onde comecei a me programar diferente, a investir, a trabalhar tranquilo, sossegado, sabendo que eu tinha essas pessoas como cliente comigo. Então eu contei essas 2 histórias aí para você por cima, claro, não contei detalhes, foi só para você ter uma ideia, só para você entender que o meu conceito, o meu objetivo aqui é introduzir isso na tua mente de uma maneira a você agarrar isso, a você fazer isso, que você, chegando a esse ponto que eu quero, isso vai mudar a sua vida. Você vai ser uma pessoa mais feliz, alegre, você vai ter dinheiro, você vai poder suprir as suas necessidades, da tua família, de um parente às vezes que necessita, porque o banho e tosa te proporciona isso. O banho e tosa, ele tem esse poder, desde que você seja diferente, ele tem esse poder de te dar uma vida mais arregalada financeiramente. Então isso tudo que eu disse para você, contei apenas de 2 casos, é para você saber que isso é possível, mas desde que você faça diferente, desde que você seja diferente, desde que você conquista isso tudo que eu estou explicando para você. Aí sim, aí o banho tosa vai mudar a sua vida. Aí sim você vai estar feliz com o banho tosa. Aí sim você vai estar querendo investir cada vez mais nesse ramo, em profissionais e em clientes de qualidade. E para você ter ideia e para você ter mais confiança e para você ficar mais confortável, isso tudo que eu disse é possível a você também. Porque quando eu trabalhava, tanto as pessoas trabalhavam comigo, quando eram os meus colaboradores, porque eu nunca tratei como funcionário, sabe? Eu acho que a gente não tem que tratar assim. Eram pessoas que me ajudavam, que colaboravam comigo. Tanto os meus colaboradores como os meus sócios, ou até patrão, que eu também já tive patrão, claro, eles observavam em mim esse meu diferencial. Eles observavam em mim essa maneira de eu querer trabalhar diferente, fazer um cliente verdadeiro. Eu refinava os clientes, sabe? Não assim com desprezo, aquele cliente lá não me interessa, porque ele vem aqui de vez em quando, o cachorro dele é assim, sabe? Não, nada disso. Mas isso é uma regra, isso é uma lei normal do comércio. E ainda mais quando você chega ao ponto, como eu cheguei, de ter muitos clientes. E para mim poder privar, e para mim poder primar a qualidade dos clientes, eu tive que ir selecionando. Então, logicamente ou infelizmente, a gente vai tirando aqueles clientes que menos interessa a gente, que é um cliente reclamão, é chato, nunca está satisfeito com nada, não paga o preço que você quer, fala mal de você às vezes sem motivo, sabe? Então as pessoas que trabalharam comigo, eles observavam isso, porque todos ganhavam, não só eu, mas o meu patrão ele ganhava, ao ponto de ter esses clientes de qualidade, aquele cliente fiel, aquele cliente que comprava e que gastava tudo ali, porque o meu cliente ele chegava para fazer o banho tosa, do banho tosa ele também fazia uma hospedagem comigo, mas nessa hospedagem, nesse banho tosa, precisava de um remédio, precisava de uma ração, precisava de uma caminha, precisava de uma roupinha, enfim, eu agareava, eu fazia com que o pet shop também, e não só a minha parte que era estética,
todos ganhavam. Então eles observavam muito isso em mim. E hoje eles, cada um continua com esse ramo separado, claro, sabe? As pessoas que trabalharam comigo, montaram também seu Banho Tosa, os meus sócios, né? Os meus patrões que continuaram também com isso, eles fizeram da mesma maneira que aprenderam comigo, fazem até hoje. E todos eles têm o sucesso, todos eles estão gratos por ter me conhecido um dia e ter aprendido comigo essa maneira de lidar, de conquistar, de fidelizar e ter esses clientes de qualidade. E todos eles estão aí satisfeitos. Eu digo isso para quê? Para que você saiba que você também pode, que não é nada impossível, que não é nada difícil, pelo contrário, é simples, é muito simples, basta você prestar atenção em tudo que eu digo, coloque em prática que você chega nesse ponto. Então foi quando eu e a Fátima, a gente resolveu criar esse método para poder ajudar a todos que estão nesse ramo. Porque, como eu já falei, não é fácil a gente investir, a gente gastar, a gente necessitar que aquilo dê certo, a gente esperar, a nossa família espera que aquele negócio dê certo. E muitas das vezes não dá. Imagina, você perdeu o dinheiro, você vai ter que procurar um outro emprego, você vai ter que ser empregado novamente, você vai ganhar menos do que você pensava ali, talvez o que você vai ganhar não vai suprir a sua necessidade. Então é muito triste quando a gente investe em algum negócio que não dá certo, que não vai para frente e que a gente acaba perdendo tudo. Porque eu também já passei por isso, porque tudo que eu trago para vocês aqui são experiências que eu vivi, aconteceram comigo e com a Fátima. Aconteceu com a nossa família. Então, às vezes, você pode pensar, ninguém é bonzinho assim. Não, realmente ninguém é bonzinho assim. Mas eu tenho um coração que eu gostaria que você tentasse, de uma certa maneira, penetrar nesse meu coração, nessa minha mentalidade, nessa maneira que eu achei melhor para ajudar a todos que estão passando por isso. Então esse meu método é justamente isso, é te explicar detalhadamente como você vai fazer desde o início, como que eu vou conseguir esse cliente, como que eu vou atender, como que eu atendo um senhor, uma senhora, uma criança, o que que eu faço para essa pessoa, para esse cliente, para ele se agradar, o que que eu devo falar para ele confiar em mim, para ele perceber em mim que eu estou falando a verdade, para ele perceber em mim que eu conheço sobre aquilo que eu estou falando, sabe? Como que eu devo tratar depois dessa pessoa, depois que ele saiu daqui, depois que eu executei o serviço que ele me pediu, como que eu devo manter o meu local de trabalho para que a pessoa se agrade de estar ali, para que a pessoa goste de vir trazer o cachorrinho ali, como que eu tenho que ter uma estrutura no meu salão e na minha recepção para que aquele cachorrinho, ele goste de voltar aqui para banho, como eu tenho vários clientes. O cliente simplesmente abre a porta do carro lá na rua, lá na calçada, ele abre a porta e o cachorro sai correndo para dentro da minha loja, para dentro do salão aonde ele toma banho. Então, é tudo isso que eu quero explicar para você. E esse meu método traz para você bem detalhado. Essas pessoas que trabalharam comigo, esses meus colaboradores, ou patrão, ou sócio, eles estiveram ali comigo e aprenderam. Mas com o tempo, eu fui aprendendo mais, eu fui refinando mais, eu fui tendo mais ideias e tendo mais maneiras de concretizar, de fidelizar cada vez mais, e você vai ser melhor beneficiado ainda do que naquela época aqueles que me acompanharam. O que me acompanharam na época foi de uma maneira assim, mais bruta, de uma maneira que eles entenderam sim o recado, mas não estava tão refinado e tão detalhado como está hoje no meu método. Então esse meu método é para isso, para que você tenha sucesso no teu negócio, para que você não perca, para que você não se desespere, para que você não fique pensando o que eu vou fazer da vida agora, tudo que eu tinha eu gastei ali, eu já estou com certa idade, eu não consigo emprego, e o dinheiro precisa, as contas vencem. Então para que eu venha te ajudar e sanar essa tua preocupação, é esse meu método que vai estar te ajudando. Então são todas essas coisas que eu vou estar te ensinando, como você atender uma criança, atender uma senhora, como você se vestir, como você se portar, o que você conversar, dependendo do cliente, dependendo do dia, dependendo da hora, tudo isso são assuntos, são coisas que você precisa trazer, são coisas que você precisa falar, para que você tenha, para que você conquiste esse cliente. Você tem que conquistar um cliente até mesmo sem nunca ter visto ele, porque você vai atender
a funcionária dele. Você vai atender aquela pessoa que leva e busca apenas o cachorrinho do meu patrão que não pode vir aqui. Mas você tem que saber atender todas essas pessoas. Não é só porque é empregado, é funcionária, eu vou tratar assim, pronto, vou fazer o serviço. Não. Então são todas essas coisas que vai acontecer com você no teu banho tosa e que eu sabendo que vai acontecer, eu já estou te dando a solução para quando surgir um problema, surgir uma situação, o que eu faço, como atendo, o que eu falo, aonde eu faço, tudo isso vai estar lá no meu método para te ajudar. Então esse meu método também é uma outra coisa importante, que na hora de você entregar o cachorro, você tem que dar um relatório para aquele cliente, o que aconteceu, o que não aconteceu, ele comeu, ele vomitou, ele fez xixi, ele fez cocô, tudo isso é importante, sabe? Tudo isso vai estar no meu método. Tá, então tá, Mauro, eu fiz tudo isso, falei, dei um relatório, o cliente foi embora. Tá, mas ainda continua. A tua vida de profissional, de um bom profissional, ainda continua. Depois que ele foi embora, no outro dia, você liga para ele, você manda uma mensagem, como é que tá o teu cachorrinho, se comportou bem, passou bem depois da tosa, não se coçou, não se queixou, ele tá animado, tá feliz. Tudo isso vai estar no meu método. E são todas essas coisas que a maioria das pessoas não fazem. Simplesmente, oi, bom dia, boa tarde, se quer que faça um banho à tosa, eu vou fazer, tá aqui o teu cachorrinho, é tantos, é 100, é 200 reais. Ok, não é assim. Você precisa ter todo esse diferencial, que eu nem consigo, até me impedir agora em falar, em explanar para você todo esse diferencial, mas tudo isso está no meu método. Então se você quiser saber disso tudo que eu estou falando, é só você dar uma lida aí embaixo, até aí embaixo, clica aí que você vai ver, e você vai ver os módulos, você vai ver as aulas, você vai ter uma noção completa de tudo isso que eu estou falando. E eu posso te garantir, eu te dou a certeza quase, que você adquirindo esse meu método, você não vai se arrepender. Você vai ter sucesso. E esse valor que você acha que vai gastar, que vai perder, eu já não estou tendo resultado, retorno no meu banho tosa, e ainda gastar mais, mas é assim, é só gastando, é só investindo que você tem um retorno. E isso não é um gasto, você pode ter certeza, é um investimento. Porque você gastando para saber como fazer, você vai recuperar muito rapidamente e muito mais você vai recuperar aplicando todo esse meu método no teu comércio. Então rola aqui, ó, rola embaixo e você vai ver e vai entender tudo isso que eu estou falando para você. E por um valor simbólico, um valor que você tem condições de pagar ainda parcelado, que você nem vai perceber que você pagou. Você só vai perceber que você adquiriu e que você comprou um curso quando você vê o resultado, o sucesso que você vai ter lá no teu comércio. Desde que você aplique tudo exatamente como está lá. Não adianta você fazer 90% e ficou 10%. Talvez aquele 10% que você não fez exatamente é aquilo que faltava, é aquilo que ia fazer a diferença. Então, para que eu possa te garantir e para que você possa me cobrar alguma coisa no futuro, que eu tenho certeza que não, você tem que fazer exatamente como está lá no meu método. Se você fizer uma vírgula a mais ou menos, eu já não me responsabilizo. Mas a partir do momento que você fizer assim, exatamente como está aí no meu método, eu posso te garantir que você vai ter resultado, que você vai ter sucesso. Talvez esse resultado não venha do dia para a noite, talvez para você conquistar esse cliente fiel, esse cliente de qualidade, ele vai precisar ir 1, 2, 3 vezes e sentir a firmeza em você. A partir daí, você vai ter esse cliente de qualidade. E para você saber e ter a certeza que eu estou comprometido, que eu estou sendo honesto, sincero, verdadeiro com você, eu não vou fugir, você não vai comprar isso de mim, eu vou desaparecer, até claro que não, até porque esse valor desse meu método não é nenhum valor exorbitante que eu vou fazer uma venda e vou sumir do mapa. Claro que não, eu vou ter que estar sempre aqui. E para você ter a certeza, eu vou a cada, 15 dias, a cada 20 dias, eu não sei, eu vou definir ainda, eu vou estar fazendo uma live com todos vocês que adquiriram esse meu método, para poder estar esclarecendo as dúvidas, para poder estar ajudando, para poder estar ensinando e dizendo para vocês como se conduzir naquela situação que você está passando, que você passou, ou que você acha que pode passar. E agora, Mauro, o que eu faço? Como que eu vou lidar com isso? Eu vou estar sempre com vocês. Então, não sei se você se atentou, eu vou falar de novo. Olha a importância que é. Eu vou estar numa live ao vivo e você vai me perguntar. Você tem uma dúvida, talvez, Maurício, surgiu uma situação aqui que eu não sei como fazer, e agora? O que eu vou falar para o cliente? O que eu vou fazer para
trazer aquele cliente de novo, eu vou estar com você, ao vivo, você vai me perguntar e eu vou te responder, e eu vou te ajudar a solucionar aquele problema. Você quer mais garantia do que isso? Eu acho que é impossível. Como eu falei, eu não vou fugir, eu não vou deixar você na mão nunca. Sempre que você precisar, você pode ter certeza que vai ter o meu suporte. Você vai ter o meu contato, você vai ter como falar comigo e eu vou ter o prazer de te ajudar. Porque vai ser um prazer para mim também saber que eu estou criando, né, em termos, esse tipo de comércio no Brasil. Eu vou saber, eu vou estar feliz em saber que você vai estar dando um atendimento de excelência também para esses clientes de excelência. Eu vou estar feliz em saber que você está com a sua vida tranquila, boa, você tem qualidade de vida, você tem tempo, você tem dinheiro, você está pagando suas contas, você está suprindo as suas necessidades, você está tendo um certo luxo. Isso para mim é muito gratificante. Eu quero ver isso, eu quero ouvir isso de você. E eu espero que você ainda esteja aí comigo. Porque se você estiver ainda comigo, todo esse tempo que eu estou falando, não sei, 30, 40 minutos, isso é um sinal de que você precisa, você está passando pelo que eu falei, você está numa situação perigosa até, você tem que dar um jeito, você precisa mudar, você precisa revolucionar o teu negócio e você não quer, não pode, nem pensou na hipótese de parar, de fechar, não, jamais. Então se você chegou até aqui comigo, é porque você está pensando seriamente em avançar mais, em querer saber mais sobre tudo isso daí, para que você mude o teu comércio. Isso tudo mostra o quanto você está comprometido comigo, comprometido com esse método, comprometido com essa mudança, com essa revolução que você precisa. Não só por beleza, por bonito, não, porque você precisa. É necessário uma mudança agora. Ou você muda, ou você fale, ou você fecha. O que você quer? Por uma questão de alguns reais a mais, você vai fechar o teu negócio, o teu comércio que você gastou um monte, que você investiu, que você tem um sonho ali, você vai deixar morrer? Por causa disso? Não. Então se você está aqui, até aqui, não custa você dar mais um passo. E esse passo é fácil, é simples, é barato. Tá bom? Então eu te espero ali do outro lado. Valeu? Um abraço, felicidade e saúde sempre.